que vai tratar dos biomas brasileiros, aula essa que nós vamos trabalhar os conceitos de bioma, mas considerando nossos biomas aqui do Brasil. Lembrando sempre do que é um bioma, porque bioma é um tema recorrente em vestibulares, em vestibulinhos, em provas. Então, é importante sempre a gente tomar alguns cuidados em relação a esse conteúdo. Primeiro, temos que definir algumas questões antes de nós chegarmos a trabalhar com os biomas especificamente. Então, vamos lá. Biomas é considerado ecossistemas, né, ou conjunto de ecossistemas dentro de uma região, e as características próprias desses ecossistemas permitem a gente olhar e identificá-lo de tal maneira que a gente percebe uma evolução em conjunto dos seres que lá habitam em relação ao espaço que eles ocupam, levando em consideração também o clima, a temperatura, a pressão, índice pluviométrico, a radiação, tudo aquilo que nós tivemos em termos de biotopo é considerado nos biomas. Lembrando que biotopos são os fatores não vivos do ambiente, onde nós podemos considerar várias questões, principalmente relacionadas ao que nós chamamos de clima. Nós temos diversos climas no mundo, né? Climas tropicais, subtropicais, temperados, mediterrâneos, de montanha, climas polares, áridos, semiáridos, enfim, nós temos climas em diversos ambientes. E os biomas, eles estão inseridos dentro desses climas, então a gente considera esses ambientes de tal maneira em que essas influências climáticas determinam as características biocenóticas. Biocenose, lembrando que são os fatores bióticos do ambiente, esses fatores bióticos são seres vivos, e aí nós consideramos todas as suas inter-relações. Então, quando falamos de bioma, nós falamos de conjunto de ecossistemas com característica própria de uma determinada região ou ambiente, considerando as características macroclimáticas. No entanto, ainda assim, nós temos que considerar toda essa dinâmica. Mas se nós formos classificá-lo de uma maneira mais fácil, didaticamente, podemos dizer que os biomas, eles estão inseridos em 4 biocoras. Lembrando que biocoras são aquelas que nós trabalhamos em outro momento, que são biocora floresta, biocora savana, biocora campo, biocora deserto. Então, a gente vai trabalhar os biomas brasileiros e esses biomas vão estar inseridos dentro dessas 4 biocoras. Lembrando que bioma também faz parte dos biociclos. Lembrando que os biociclos são 3, epinociclo, biociclo terrestre, liminociclo, biociclo de água doce. Dentre eles temos águas lênticas e lóticas, ou seja, de lagos e rios, e temos os biociclos de águas salgadas, que são talassociclo, tudo isso dentro da biosfera. Lembrando sempre também que tudo isso está relacionado a ecossistema, que é o equilíbrio dinâmico entre os seres vivos e o ambiente, de tal maneira que as suas relações ambientais permitem que a sua sobrevivência ocorra de maneira harmoniosa, onde nós vamos ter as suas relações ecológicas dentro dos níveis tróficos, que são produção, produtores, consumidores e decompositores. E aí nós vamos considerar todas essas dinâmicas ambientais. Então, trazendo agora para a questão dos biomas, então vamos considerar os biomas como um conjunto de ecossistemas pertencentes a determinada região, onde nós olhamos para eles e vemos, olha, isso é tal bioma. Isso aqui é uma caatinga, isso aqui é um cerrado, isso aqui é um pantanal, isso aqui é uma mata atlântica, uma floresta amazônica, isso aqui é um pampa. Então, você tem, de uma certa forma, ao olhar esses biomas, nós olhamos e observamos essas características e já definimos o que eles são, onde eles estão e o que eles carregam de informações. Se a gente lembrar os biomas mundiais que foi trabalhado anteriormente, vocês vão lembrar que os biomas mundiais são 7. Que são os biomas tundra, que são biomas polares, que são aqueles ambientes onde nós temos a biocora campo, predominantemente ambientes frios, onde nós temos o permafrost, que são aqueles solos que congelam durante o período do ano. Esse permafrost ele tem uma riqueza de matéria orgânica devido a essa dinâmica que as plantas anuais têm em relação àquele ambiente, ou seja, há uma alta produção e uma decomposição em períodos rápidos, onde as sementes ficam congeladas e depois, quando elas germinam em períodos de verão, esse clima polar que tem nessas tundras permite que haja uma alta ciclagem, né, de nutriente,
e um crescimento rápido da vegetação. Animais predominantemente polares, com pelagem branca, devido à questão camuflagem e pressão ambiental do biotopo sobre a biocenose. Temos taiga, que são as florestas boreais ou florestas de coníferas, que são aquelas florestas de pinheiro. Aí nós já percebemos animais mais cinzentos, por conta das necessidades de camuflagem, tanto para o predador como para a presa, ambientes ainda muito frio, climas que vão variar em úmido e seco, mas ambientes bastante frio em relação aos demais biomas, que nós já temos um ambiente mais próximo ali da Sibéria, um ambiente ali relacionado à região do Canadá, ou mesmo da Groenlândia ou Islândia. Nós descemos um pouco mais, vamos para as florestas temperadas, floresta essa que tem climas variados, principalmente a questão das estações bem definidas, ambientes que nós podemos ver uma coloração bem característica devido a essas questões de sazonalidade, que nada mais é do que essas questões relacionadas às mudanças de estações, onde as plantas vão ficando verde, vão ficando amarela, laranja e vermelhada. Essas folhas não são tão largas devido às condições climáticas que forçam elas a ter uma produção durante um período do ano onde é mais favorável devido a condições climáticas como chuva, como relação à radiação solar, com relação à temperatura. Em outros períodos do ano são ambientes mais secos, com menos chuva, menos radiação solar, e essas plantas se adaptaram a essa condição. Então, automaticamente, você tem uma flora ali com característica de perder folhas em determinados períodos e ter folhas em outros períodos. E a variação dessas colorações muitas vezes se dá devido às quedas ou à perda de algumas folhas para evitar a evapotranspiração, que nada mais é do que a perda de água pelas folhas da planta. E aí nós entramos as florestas tropicais, florestas essas que nós temos como característica aquele ambiente onde você tem uma alta produção durante o ano todo, uma alta pluviosidade, ambientes úmidos, que permite uma maior condição de fazer produção por meio da fotossíntese. Então, plantas que são verdes o ano todo, clima úmido, e aí a gente vai perceber que esse clima úmido pode ser variado. Citamos floresta amazônica e mata atlântica. Aí temos a savana, ambientes esses que temos característica de um clima tropical, mas tem um tropical úmido e tropical seco, devido às estações do ano. O úmido tem uma alta produção devido à chuva que acontece desse período dessas estações, e seco, um período de seca, onde esses animais, as plantas, elas vão tendo características de perder folha, de ter regiões mais áridas, solos mais erodidos, dependendo do ambiente que estivermos analisando. A gente vai perceber que aqui no Brasil, o cerrado é um tipo de savana, mas bem mais rica do que a savana africana. E aí nós temos os climas de campo, que seriam os pampas, hoje ambientes que temos uma predominância de gramíneas, ciperáceas, poucas ou nenhuma árvore, ambientes de planície, um clima subtropical ou temperado, dependendo da área que a gente tiver. São as pradarias, no caso, né? Seriam os ambientes que hoje são muito explorados para a questão da pecuária, e os climas desérticos. Então, todos esses biomas mundiais, que são os CIS7, estão caracterizados dentro dos estudos da área da ecologia. E os brasileiros, que é o tema da aula de hoje, vão estar sendo separados em 6 biomas. Mas esses 6 biomas estão inseridos dentro desses 7 biomas mundiais. Esses 6 biomas brasileiros são ambientes, são ecossistemas, né, conjunto de ecossistemas característicos da nossa região. Lembrando que o Brasil ele é um país predominantemente tropical, de clima tropical, no entanto, temos áreas temperadas ou subtropical, citamos aqui a região sul do Brasil, ao sul de São Paulo, pegando toda a região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, nós vamos ter um país de dimensões continentais, onde temos essas variações climáticas ou mesmo ambientais, devido às dimensões que nós temos em nossa região. Então, biomas, né, são ambientes, são ecossistemas com características próprias. Você considera a vegetação desse local, a flora e a fauna, e esse tipo de vegetação, eles são identificados a nível regional devido às suas pressões sobre o ambiente, pressionando essa vida para que eles se adaptem àquelas condições. Então, a geologia, o clima semelhante faz com que esses animais se adaptem a essas condições. Então,
quando eles se adaptam, vão viver, vão criando uma cadeia alimentar, vão fazendo a ciclagem de nutrientes dentro dessas condições, as vegetações e os animais que ali vivem são adaptados, selecionados de acordo com essas necessidades. Então, você acaba olhando para aquele local e você percebe um padrão. Então, no Brasil, nós temos os nossos biomas normalmente com uma alta uniformidade. O que é uma uniformidade? É uma equitabilidade, que nada mais é do que uma distribuição de espécies diferentes em uma determinada região. Não existe um alto domínio de uma espécie só, como a taiga, onde você só tem pinheiro. Nós temos variados tipos de seres vivos, de vegetação, então você vai ter ali variados tipos de animais adaptados a essa vegetação. Então você tem uma alta uniformidade e uma baixa dominância pelas características regionais que nós temos, ou climáticas, porque nós estamos inserindo em regiões tropicais. E essa geologia, esse clima, tudo isso vai determinar as adaptações que esses seres têm nesse ambiente. Automaticamente, essa flora e essa fauna são próprias daquelas regiões, muitas vezes tornando elas endêmicas, ou seja, você só vai encontrar naquele local. Não adianta procurar em outros ambientes do mundo, porque a endemia desses animais ou dessas plantas faz com que essas adaptações e essa seleção se deu dentro daquela região e dentro daquelas condições. E aí a gente vai considerar toda a seleção natural já proposta por Charles Darwin e Alfred Russel Wallace já no século XIX. Então, o que nós temos aqui nesses biomas? Nós temos 6 biomas, como foi dito: floresta amazônica, mata atlântica, cerrado, caatinga, pantanal e pampa. Lembrando que esses 6 biomas fazem parte desses 7 biomas mundiais, só que esses nomes que vamos dar está de acordo com as características que apresenta cada um. Vocês vão ver que quando a gente começar a falar de floresta amazônica ou de mata atlântica, são biomas muito semelhantes, mas você vai ter um clima tropical de continental e um clima tropical marítimo. Então você vai ter um ambiente ali variado devido às condições já mencionadas anteriormente, tá? Mas vamos começando pelo seguinte. Os biomas, eles são esses daqui, na verdade, essa representação é no estado natural do país, né? Porque se a gente pensar, nós sofremos um processo de colonização, onde nós temos uma grande devastação, então nós teríamos várias áreas aqui, né, já modificadas dentro do nosso país, mas se a gente considerar aonde eles estão inseridos, a gente vai perceber que o maior bioma brasileiro é o Amazonas, né, a bioma amazônica. Você tem o segundo, que é o Cerrado, depois você vai ter aqui a Caatinga e a Mata Atlântica se dividindo, né? Então você vai perceber que tudo isso aqui é uma distribuição dentro do país. Então nós temos Amazônias, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 biomas brasileiros. Então, mas se for para estudar, é sempre interessante a gente pegar os biomas mundiais e tentar inserir aqui dentro. O que é a floresta amazônica? É uma floresta tropical pluvial. O que é a Mata Atlântica? Uma floresta tropical pluvial. Lembrando que floresta tropical pluvial são florestas entre os trópicos com características pluviais, ou seja, alto índice de chuva. Então, fazem parte em regiões onde tem um índice pluviométrico grande. Lembrando também que elas podem receber o nome de ombrófila densa, ou seja, ombrófila densa, o significado da palavra ombrófila é amigo da chuva, ou seja, as florestas tropicais são florestas ombrófila densa ou pluvial. Mata Atlântica e a floresta amazônica são florestas tropicais pluviais. E aí você vai ter aqui um clima marítimo, um tropical marítimo e continental ou típico, né? Que são climas aqui de regiões tropicais, mas aqui tem uma região de planície. Então você vai ver que essa influência que a Amazonas tem e a Mata Atlântica, você tem ainda umas endemias que vai acontecer na Amazonas e a Mata Atlântica, porque uma é próxima do mar, outra não. Mas lembrando que são florestas tropicais pluviais, que vai receber esses nomes. Se você pegar o Pantanal, Cerrado e Caatinga, toda essa região tem nomes de biomas diferentes. Mas se a gente for considerar as características fitofisionômicas, que são as plantas que lá existem, ou mesmo as características da flora e da fauna, você vai ver que tem, assim, ligações muito próximas entre as espécies daqui com essas espécies desses outros biomas. O que vai variar muitas vezes é o relevo,
A radiação praticamente é a mesma, devido a ser de locais tropicais. A pluviosidade é o determinante e o tipo de solo. Mas o Cerrado, a Caatinga e o Pantanal são savanas. Então você pode ver que está numa região mais centralizada, mais aqui o Planalto Central, tem região aqui mais próxima ao litoral. Essa região vocês vão ver que sofreram muito as influências da colonização, porque os portugueses chegaram pelo Nordeste e devastaram essa região. Essa região ela onde nós temos o semiárido aqui como clima. Você vai ver que aqui onde está o Agreste, onde está o sertão, né, você vai ter o Agreste ainda um pouco menos seco do que o sertão. E aí você vai vendo que o Cerrado ele já tem um clima um pouco mais rico comparado com a Caatinga. O Pantanal ele tem a questão dos relevos, as bacias hidrográficas aqui aponta sempre para o mesmo local. Então aqui você vai formar pântanos. Então você vai ter rios que saem daqui à região atlântica, mas muitas vezes vão ficar formando lagos. Então você vai ter aqui o liminociclo muito forte devido a essas variações, principalmente os ambientes lênticos, né, de lagos que vai se formando devido a essas condições. Mas não deixa de ser o quê? Uma savana. Então, Pantanal, Cerrado e Caatinga são savanas. Mata Atlântica e Floresta Amazônica são florestas tropicais pluviais, ou ombrófila densa. E o Pampa seria um campo, uma pradaria. Ou, né, a gente tem tudo isso dentro do nosso país. Então, considera sempre isso. Nós temos 6 biomas característicos, mas, na verdade, se a gente for classificá-lo dentro dos biomas mundiais, Amazônia e Mata Atlântica, florestas tropical, ombrófila densa, Cerrado, Caatinga e Pantanal, savana, pampa, pradaria, tá? E aí a gente vai ver nesses climas variados. Você tem aqui os pampas gaúchos, a gente vai ter aqui a região da floresta amazônica, você vê que o relevo dela é de planície, você não vê montanhas, bastante rios, você vai ter essas regiões aqui litorâneas, né, onde você tem ali a Mata Atlântica, você tem aqui um cerrado, aqui no caso é o campo, né, você percebe os pampas, ó, muito explorado para a questão da pecuária, a gente pode chamar isso aqui de pradaria também. A gente pode pegar essa região aqui da Caatinga, ó, vocês vão perceber esse ambiente completamente mais seco, um solo menos adubado, menos rico em matéria orgânica. Você vai ter alguns chapadões também presentes no Cerrado, ó, aqui já é uma região de Cerrado. Você vai ter aqui a Mata Atlântica, vocês vão perceber um relevo mais montanhoso devido às condições próximas à região litorânea. E aí você vai ter aqui todas essas características ambientais selecionando um tipo de da flora, da fauna. As cadeias alimentares presentes aqui são caracterizadas muitas vezes pelas condições biotópicas que esses ambientes eles vão estar apresentando. Um dos maiores determinantes a gente pode dizer que é a questão relacionada à pluviosidade, a questão relacionada à radiação, devido a regiões, por exemplo, amazônicas, são regiões mais equatoriais. Né? A região de Mata Atlântica são regiões mais tropicais, né? De clima tropical e clima equatorial. O que isso vai diferenciar? A região da floresta amazônica tem um índice de radiação maior, vai ter muita chuva lá, mas você também vai ter períodos assim de uma média de temperatura alta, de 25 graus. Se você colocar ali na Mata Atlântica, você vai perceber ali um ambiente mais úmido, porque sofre a influência do clima tropical marítimo. Você já vai ter algumas características ali, muitas vezes, diferenciando uma espécie da outra, mas você não deixa de ter um ambiente ali muito parecido. Então, a gente pega a floresta amazônica, pelo que nós mostramos anteriormente, é um dos climas, é uma das vegetações mais ricas que nós temos. Então, nós vamos ter, né, na floresta amazônica, a maior biodiversidade do planeta. Por quê? Porque a gente está numa região que favorece tudo isso. A floresta amazônica é um bioma brasileiro, dos 6 brasileiros que existe. O tipo de bioma que ela tem em relação ao mundial é uma floresta tropical pluvial ou umbrófila densa. Ele é um bioma que não está só no Brasil, como está dizendo aqui. Nós temos a floresta amazônica pelas regiões ali, Bolívia, nós temos regiões do Peru, praticamente a maior parte os países lá da região norte, né, Guiana Francesa, Suriname, Colômbia, enfim. Mas só que a maior parte da floresta amazônica se encontra no território brasileiro.
Então, ele é um bioma muito rico, né? A maior biodiversidade do planeta está na floresta amazônica. São vários ecossistemas que vão estar presentes. Então, ela é uma das maiores florestas tropicais do mundo, lembra do que nós falamos em relação ao tipo de floresta tropical, que são aquelas que estão entre Trópico de Câncer e Capricórnio. Lembrando que florestas tropicais a gente vai encontrar na África, a gente encontra lá na Indonésia, Filipinas, tá? Então, aqui nós temos a maior biodiversidade, então a flora também é bastante diversificada, então nós temos uma alta uniformidade, uma baixa dominância. Você não vai ver apenas uma espécie lá dentro, você vai ter várias espécies, por isso que a gente fala que tem uma alta uniformidade. Existe uma equitabilidade, que a gente diz, quando existe uma maior distribuição de espécies diferentes em uma determinada região, então existe uma equitabilidade, ou seja, uma alta uniformidade. Automaticamente você não tem uma espécie só que domina, como a taega novamente. Então você tem uma baixa dominância e uma alta uniformidade. Aqui está colocando alguns itens, né, em relação à floresta que está sendo devastada. Os últimos 50 anos foi bastante devastada. Na verdade, esses dados ainda não estão tão atualizados, tá? É a maior floresta tropical do mundo, por isso que eu disse que a floresta tropical não existe só na região da América do Sul. Nós temos também a região ali da América Central, mas também temos as regiões africana e asiáticas. E assim o norte da Austrália também pega um pedaço das florestas tropicais. O bioma possui 3.650 km², lembrando que o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros, ou seja, quase a metade do país é de floresta amazônica, ou seja, a gente tem que pensar que a nossa floresta é a mais rica em termos de biodiversidade e também ela é a maior parte do nosso país. Então a gente precisa entender que esses processos de devastação, ele não vai afetar somente a questão da flora e da fauna, vai afetar toda a nossa população. Então a gente pode dizer que na floresta amazônica, por ser um clima de planície, a gente sabe que esse ambiente é um ambiente onde você não tem alto relevo como a Mata Atlântica. Então você não vai ver muitas cachoeiras, você não vai ver montanhas, você não vai ver ali um ambiente tão rochoso como a gente perceberia num ambiente de Mata Atlântica. Porque a Mata Atlântica, ela basicamente está junto do costão rochoso que se forma no processo geológico onde houve, né, a formação continental, e já a floresta amazônica ela ficou no meio, então ela tem uma região de planície. Então, só que a região ela é muito rica em rios, vocês vão ver mais para frente que ela tem 1.100 afluentes, só o Rio Amazonas, e esse rio ele vai estar fazendo com que haja períodos mais chuvoso e menos chuvoso, devido a uma grande uma quantidade de temperatura alta. Então, se existe um clima equatorial úmido, você vai ter um ambiente de alta pluviosidade, então você vai chover bastante. Então o que você vai ter? Vai ter momentos do ano onde há grandes áreas alagadas, e vai ter um momento que essas áreas alagadas se recuam um pouco, elas vão ficar mais secas. Não que a região ficará seca, mas é uma região que sofre algumas variações em termos de índice pluviométrico. Então você vai ter florestas que vão estar um pouco mais alta, onde não tem contato direto com os rios, que a gente chama de mata de terra firme, que são aquelas matas onde estão acima dos rios. Não são montanhas, porque montanhas a gente não encontra em planície, mas são elevações da questão do solo. Mas nós temos também matas que vão estar dentro do rio, que são essas de igapó. Então a gente vai ter matas que vão estar lá no topo de um morro, que não tem contato direto com o rio, e matas que praticamente vão ficar dentro dos rios, boa parte do tempo. Então as raízes vão estar fixadas dentro de, muitas vezes, em áreas de vazante de rios. Então esse tempo nós temos uma vegetação mais baixa, você vai ter lá as vitórias regias, que são aquelas plantas aquáticas, onde muitos anfíbios, entre eles sapo, rãs, perereca, fazem muitas vezes são seus abrigos. Então nós temos um bioma muito rico em termos de biodiversidade, onde você tem essa separação. Então eu tenho mata que estão fora dos rios, que são terra firme, matas que estão dentro do rio, que são as de igapó. E tem essas matas de várzea, que basicamente elas têm um período onde ela vai estar alagada e um período que ela vai estar seca. É como se ela estivesse entre a mata de terra firme e a mata de igapó. Então, por que isso é importante? Porque se você tem ambientes que tem essas variações sazonais em termos de
na questão pluviométrica, ou seja, a questão dos rios, é de se esperar que os seres vivos que lá vivem também vão estar se adaptando a essas condições. Né? Então, você vai ter lá a Vitória Régia, que você não vai encontrar em mata de terra firme, porque ela precisa da água para sobreviver. Castanheira, palmeira, mogno são plantas muito grandes que têm características de ficar anos e anos crescendo, dependendo da variação sazonal que tiver em relação a essa questão do índice pluviométrico, não pluviométrico, mas podemos dizer em relação à altura dos rios, ao contato direto com essas águas, poderia ser que elas não conseguissem se desenvolver. Então, você vai ter esse tipo de plantação, de plantas, no caso, se adaptando a essas condições de variações também em relação a esses rios. Então, você vai ter ali 3 substratos diferentes: terra firme, igapó e várzea. Várzea intermediária, igapó dentro de rios e terra firme está acima dos rios, em elevações. Aqui tem algumas questões que é importante para a gente poder estar trabalhando. Ó. 1.400 tipos, né, 14 mil tipos de espécies de árvores, ervas, arbustos, lianas e trepadeira, e na verdade são os que a gente já conseguiu catalogar. Na verdade é muito mais que isso. O que isso é importante para nós? É importante sabermos que a biodiversidade o tempo todo ela está ali se apresentada, sendo descoberta. Nós precisamos ter ali um cuidado muito grande em relação a esse bioma, porque esse potencial medicinal e econômico que é colocado aqui pode se perder se a gente deixar devastar antes de conhecermos. Então, nós temos hoje vários problemas, principalmente em relação à biopirataria, onde muitos países mandam representantes para o nosso país e muitas vezes levam plantas que estão aqui sendo não é estudada, não é explorada por nós, e quando vai para fora eles conseguem extrair princípios ativos que levam a criações de medicamento, e a nós praticamente fornecemos esse tipo de riqueza, no caso, com potenciais medicinais que não são explorados, e às vezes eles desenvolvem medicamento e nós compramos esses medicamentos, sendo que nós temos todos eles aqui de uma forma natural lá na floresta. Então, nós temos várias discussões do ponto de vista relacionado a esse tipo de uso, que a gente às vezes precisa discutir sobre isso. Econômico, quando a gente pega, por exemplo, castanheiras, buritis, várias plantas que hoje nós estamos usando, o próprio cupuaçu, nós temos o próprio açaí, que é muito explorado, nós tínhamos o ciclo da borracha seringueira, enfim, nós tivemos várias coisas que a gente já conseguiu explorar, mas tem muitas outras que podemos explorar sem necessariamente destruir a floresta. Uma coisa é você pegar os frutos, as sementes, os óleos e extrair da floresta. Outra coisa é você derrubar as árvores, e essas árvores, elas... E uma coisa é essas árvores elas terem essas condições de exploração onde você derruba elas, né? Então, assim, toda vez que a gente falar de florestas ou biomas, são os lugares onde nós vivemos dentro de um bioma. Só que, assim, quando respeitamos o ambiente e permitimos que ele faça toda a sua ciclagem, né, ecológica, de maneira que eles consigam manter um equilíbrio, não há nenhum tipo de problema disso. O problema é que a gente explora de maneira que não torna ele sustentável. Ou seja, você não tem um ambiente ali que possa ser renovado. Então, a gente acaba com toda essa riqueza. Nós temos uma fauna extremamente rica. A fauna amazônica ela é uma fauna que temos diversas espécies. Aqui está colocando 30 milhões, mas a gente não tem 30 milhões de espécies ainda catalogadas. A gente pode dizer que tem muitas espécies, mas não é 30 milhões, tá? Esses dados aqui ainda não são precisos. Então, esquece o que está escrito 30 milhões, mas esses animais, entre eles aves, né, mamíferos, primatas, felinos, jacarés, peixes, enfim, são vários tipos de seres que ali tem e que
a gente pode conhecer. Aqui são aves típicas dessa região, lembrando que o tucano a gente encontra aqui no Nordeste, né, no Sudeste, quer dizer, nós temos tucano em praticamente todo o nosso território, mas ele é típico dessas regiões devido principalmente a essas plantas que têm esses coquinhos, né, que são buritis, nós temos o próprio açaí, nós temos a gabiroba, temos várias plantas, né? Aqui é interessante também saber que é equatorial úmido. Por que equatorial úmido? Porque está na região central do planeta, então, e é úmido por quê? Porque chove bastante, nós temos ali um índice pluviométrico muito grande. Temperatura aqui, ó, 22 a 28 graus, ou seja, é um clima quente. Se você pensar a média anual, lógico, isso aqui vai subir e vai descer. Lembrando, se está úmido, você vai ter uma percepção da temperatura um pouco diferente, porque se você tem um 80% de umidade, lembrando que quando você tem uma alta umidade, a convecção térmica, elas sofrem bastante variação na questão das estações. Então, você vai ter períodos ali que você vai ter uma percepção térmica maior ou menor, dependendo do que você estiver considerando ali, tá? Mas a gente tem que pensar que é um ambiente bem quente. Chove bastante, então esse clima equatorial úmido permite que exista uma ciclagem de nutriente muito grande. Como assim? Se você tem um ambiente úmido, que chove bastante e quente, existe uma maior decomposição. Maior decomposição devolve para o ambiente matéria orgânica que vão ser reciclados para as próximas espécies que vão surgindo. Então, a floresta amazônica em si, o solo não é muito rico, mas ele cicla muito rápido os nutrientes. E só por curiosidade, o ambiente, o solo amazônico é um solo mais arenoso, muito próximo de regiões como o Saara. Só que como existe um grande número de espécies ali, onde tem um crescimento muito rápido devido a condições climáticas muito favoráveis em termos de temperatura, pressão, radiação e na questão da chuva, o que nós temos? Uma decomposição muito rápida e um aproveitamento muito rápido desse material. Se você devasta aquela região, existe um processo onde o nutriente ele lixivia, né? Ele vai para o solo mais profundo, não consegue ser reaproveitado e você transforma uma região amazônica em uma região desértica. Por quê? Porque você tirou dali a cobertura vegetal que segurava aquele solo. O solo exposto, ele puxa esses nutrientes de tal maneira que esses nutrientes praticamente se perdem, né, que vão ter uma perfusão maior dentro do solo, tá? Então, você tem um ambiente muito rico em rios. Vocês podem ver que aqui não tem planícies, né? Nós temos aqui regiões bem típicas, né? Você tem esses palafitas, essas casas aqui beiras de rio, questões assim muito típicas dessa região. Você tem aqui são várias informações, né? O rio Amazonas, como foi dito anteriormente, nós temos mais de 1.100 afluentes. Nós temos rio, né? No caso, a maior bacia hidrográfica do mundo. A gente tem livros que falam que, em termos de extensão, o rio Nilo é maior do que o Amazonas, mas em termos de volume, ele perde feio para o Amazonas. O Amazonas ele tem mais de 1.100 afluentes. Lembrando que isso aqui, na verdade, pode ser aumentado cada vez mais devido a novas descobertas, mas tem rios que são barrentos, porque se você tem uma floresta onde você tem uma grande diversidade de plantas, que o tempo todo está morrendo, renascendo, o que você vai ter ali? Muita matéria orgânica no solo. E muita chuva leva essa matéria orgânica para os rios. Os rios, eles se tornam muitas vezes barrentos, porque esses nutrientes, que são essas matérias orgânicas, se sedimentam nesses rios. Então, você vai ter rio como o Rio Negro, que vão ser rio com bastante matéria orgânica. Então, você olha para esse rio, você vê que é um rio escuro, porque essas águas estão carregando praticamente o fruto da decomposição daquela floresta. Automaticamente é uma água que você não vê muita clareza dentro dela. Não que isso não diz que esse rio é sujo, na verdade é um rio cheio de matéria orgânica. E tem águas claras, então você tem o Rio Negro, que vai ter essas águas escuras, e os Solimões, que vão trazer água mais clara. E vai ter processos ali que o pessoal até encontro das águas, né, que são processos lá dentro do Rio Amazonas, que o pessoal vê essas mudanças em termos de contato de uma água escura com uma água clara para formar o Rio Amazonas.
Aqui está dando um destaque bastante ao Rio Amazonas, porque é um rio que vai nascer no Peru, nos Andes peruano. Lembrando que o Andes é um conjunto de cordilheira que nós temos ali separando o Chile da costa mais ao leste, no caso, ali vai separar Peru. O Peru pega uma parte dos Andes, né? Mas vai separar as regiões ali mais do Oceano Pacífico das regiões mais central da América do Sul. Então, essas cordilheiras, esse conjunto, essa cadeia de montanhas vai ter os seus afluentes que vão formar o Amazonas. O Amazonas ele nasce nos Andes e vai desembocar ali nas regiões de Marajós, aquela região ali onde você vai ter ali uma foz, onde vai ter aquela ilha enorme, tá? Rio Negro é o maior afluente, lembrando que a água é escura devido à matéria orgânica que é jogada. Aqui os Tapajós, né, que é o Mato Grosso, Pará e Amazonas, ele vai nascer naquela tríplice fronteira ali, onde você vai ter esse rio seguindo, né, ao rio Amazonas. O Madeira, que nasce nas Cordilheiras da Bolívia. Então, Madeira, ó, Negro, Tapajós e Madeira. Negro, ele tá à esquerda, Tapajós vindo do Mato Grosso, Pará e Amazonas. E o Madeira formam os maiores afluentes, dos 1.100 que são os maiores. E aí você tem um relevo de planície, que a gente lembra que planície é uma área mais, no caso o nome já diz, né, que é plana. E essa região planalta você não vê a cordilheira, às vezes tem um chapadão ali que vai ter uma altura, mas ali você acaba tendo algumas cachoeiras, mas dificilmente você vai ver cachoeiras nessa região, tá? Aí esse aqui é um problema, então vocês vão ver que se vocês olhar para esse solo, vocês vão ver que é um solo até arenoso. Então, derrubar a floresta para fazer plantação, isso não é inteligente da parte humana. Por quê? Porque é uma área que o solo não é rico. Você vai ter que tratar esse solo se você quiser fazer algum tipo de cultura. Então, mas por que é arenoso e tem muita árvore? Porque as folhas caem, decompõem rápido devido à umidade e temperatura, e já é absorvido. Então, ela tem um ciclo muito rápido. Quando você derruba, você vê esse ambiente arenoso, que eu tentar plantar alguma coisa aqui, você não consegue. Por quê? Porque o solo, que tinha uma camada fina de matéria orgânica, era aproveitada rápido. Agora não. Você não tem essa matéria orgânica, o solo é arenoso, se chover aqui, isso aqui vai erodir, ou isso aqui vai percolar o ambiente, ele vai puxar os nutrientes, vai para camadas mais profundas, e você cria um ambiente desértico no meio de uma floresta tropical, devido a essas condições climáticas ou essa falta de inteligência humana. Então, a floresta por si só, ela se autorregula e sustenta. A grande biodiversidade dela está no clima que ela possui, nas condições biotópicas que ela tem, mas a gente sabe que o solo da floresta amazônica comparado com o da Mata Atlântica, que nós temos aqui no Brasil, ele é muito mais pobre, porque você não tem essas matérias orgânicas tão presentes no solo. Você tem uma camada fina que é absorvida muito rápido. Então, por isso que a cultura de qualquer tipo de planta ou plantações, isso aqui não é muito inteligente devastar a floresta para isso, tá? E aí, aqui alguns dados, ó, a floresta amazônica é toda essa região norte do país, Pará, você pega Tocantins, você pega aqui Acre, Rondônia, Roraima, né? Você pega essas regiões, pega uma parte do Mato Grosso aqui, do Mato Grosso, né? Você pega aqui ao norte do Pantanal, enfim, você tem aqui uma região bem rica, tá? Aí você tem esses animais, né, que são os botos, que são golfinhos, que de água doce. Depois vocês dão uma lida isso aqui, ó, Vitória Régia, que é uma planta típica de regiões amazônicas. Você tem aqui essas plantas, né, todas essas plantas que são de regiões amazônicas, ó, você tem essa árvore, as árvores normalmente algumas delas são seculares ou até milenares, dependendo do tipo de árvore que a gente vai analisando, ó. Esse aqui é o helicônia, o bico de papagaio. A gente tem bastante aqui também na região sudeste, tá? Não, você tem essas plantas com essas folhas adaptadas à questão da polinização. Então, é muito comum. Animais, temos vários tipos, anfíbios bem coloridos, aves como tucano, né, os micos, né, você tem aqui arara, onça pintada. É uma região onde a biodiversidade é muito rica, muito, muito grande, porque temos muitas condições ambientais favoráveis, tá?
a onça pintada, né? Tem esse maior mamífero da América Latina, da América, na verdade. Felino, perdão. Maior felino, né? Mamífero não, mas o maior felino da América é a onça. Insetos de vários tipos, então dá para contar. Pássaros nem se fala, né? Nós temos inúmeros. Então nós temos uma fauna muito rica, né? Então a gente tem que pensar que tudo isso faz parte de nosso patrimônio. Então é de se preservar devido não somente questões estéticas, ambientais, mas por questões necessárias. Lembrando também que a chuva do sudeste, ela depende da evapotranspiração do norte, ou seja, as plantas elas produzem água através da sua transpiração, que vão formar nuvens, essas nuvens são carregadas para o sudeste e chove aqui. Então, quando a gente fala que a água que está caindo aqui, não é uma água que vem do Oceano Atlântico. A água que cai aqui muitas vezes são água que vem das correntes das regiões amazônicas. Então, as aves elas estão sempre em transição entre regiões da Amazônicas, Pantanal, Cerrado. Né? Então, aves elas são migratórias em sua maioria, mas tem aves endêmicas dessas regiões também. As araras, né, são muito típicas dessas regiões. E aí a gente começa a também pensar agora em outro bioma. Essa imagem aqui é uma imagem da Mata Atlântica, mas a gente sabe que ela já foi devastada, né? Então, muitas das coisas que estão aqui, na verdade, ela é só uma representação de onde estava. Se pegar aqui até a parte no sudeste do Paraguai, ó, regiões do Paraná aqui, né, uma parte de Santa Catarina, você pega regiões aqui, até uma região aqui mais onde está Foz do Iguaçu, você pega a Mata Atlântica, ó. Tem trechos aqui, ó, que são como se fossem ilhas de Mata Atlântica aqui dentro do Planalto, e São Paulo está aqui no meio, né? Então, a gente que mora aqui nessa região sudeste, predominantemente o nosso clima, nosso bioma aqui é de Mata Atlântica. E o que é a Mata Atlântica? A Mata Atlântica nada mais é do que uma floresta tropical pluvial, ou umbrófila densa, igual a gente comentou, que tem muita chuva, está entre os trópicos, tem uma temperatura menor do que a floresta amazônica devido às condições de climas tropicais, no caso na floresta amazônica é clima equatorial úmido, no caso aqui é mais clima tropical mesmo. A gente está aqui numa região onde tem transição, mas a Mata Atlântica pega aqui de cima, desde o Nordeste até aqui. A gente sofre influência do clima marítimo, maritimidade. A floresta amazônica já é mais um clima mais continental, tropical, por quê? Porque está no meio do continente. Então a gente tem um ambiente até um pouco mais chuvoso, talvez, em decorrência dessa transpiração do oceano, no caso. Tem, lógico, né, da parte da planta, mas na Amazonas tem muito mais da planta do que do oceano. Aqui não, aqui muito do oceano também. Então podemos até dizer que chove um pouco mais aqui, tá? É as regiões mais exploradas que nós temos no nosso continente, porque ela fica em regiões litorâneas, onde os navegadores chegam primeiro, litoral. E se o litoral é o lugar onde eles chegam primeiro, é o lugar primeiro que eles vão explorar. Então, a, o bioma Mata Atlântica é o que foi mais explorado no decorrer dos séculos, né? Então, nós temos a Mata Atlântica talvez como um dos biomas mais agredidos que nós temos. Então, nós pegamos aqui leste, sudeste e sul do Brasil. Lembrando que nós pegamos um pouco também da região nordeste. Você pega o leste do Paraguai, igual foi mostrado aqui, ó. Aqui é Paraguai, ó. Se vocês olharem essa parte aqui é Paraguai. Né? E aqui você pega aqui até o Rio Grande do Sul, que é um pouquinho aqui, mas a Argentina pega bem pouquinho, porém, né? E o Uruguai também você pega um pouco. Mas o Uruguai é mais pampas, tá? E aí o que a gente começa a pensar? É um clima, né? Um ambiente onde você teve uma exploração muito grande, automaticamente essa exploração muito grande levou a uma maior devastação. Então você pega a região nordeste ali, boa parte das florestas aí, principalmente por conta do pau-brasil, você teve uma devastação muito grande, depois o ciclo lá da cana-de-açúcar, enfim. E você tem animais endêmicos, o mico-leão dourado você não encontra na floresta amazônica, você encontra aqui na Mata Atlântica.
tem onça-pintada, lógico, né? Você vai dividindo, né, a Mata Atlântica em sub-regiões, mas a gente pode pensar no bioma maior. Isso aí tem mais relacionado aos geógrafos, né, onde a gente vai fazer essas subdivisões até para estudos. No entanto, a gente consegue perceber uma grande variedade de climas e subclimas em ambientes próprios, né? Então, você tem corredores ecológicos, você tem ali áreas ali que hoje nós estamos tentando cada vez mais descobrir e tentar entender para poder tratar da melhor forma. Esse tipo de imagem a gente não vê, por exemplo, em floresta amazônica, porque essas quedas d'água, você pode ver as rochas ali presentes e as montanhas de onde essa água vem. Então, é muito típico das regiões de Mata Atlântica, cachoeiras e cachoeiras rochosas como essa. Você tem cachoeiras no Planalto, onde você tem os chapadões, Chapada do Veadeiro, Diamantina, regiões ali do Planalto Central, a região ali do centro do país, tem. Mas essas quedas mais inclinadas, porque essas outras que eu falei para vocês, são quedas, praticamente elas estão indo reto e de repente cai com tudo. Essas daqui não, aqui a gente percebe uma rampa, né, uma subida. Por quê? Porque esses climas de Mata Atlântica e ela traz esses relevos junto com ela, onde permite que a chuva que cai sazonalmente haja uma formação muito grande de cachoeiras, né? E essas cascatas ou cachoeiras, elas são muito típicas de Mata Atlântica. Então, é muito comum você entrar ali na região da Serra do Mar, onde tem o litoral de São Paulo, e se você entrar ali, você vai ver muitas cachoeiras. Aqui no, em Guarulhos mesmo, a gente tem bastante. Se a gente entrar aqui na Serra da Cantareira, a gente vai encontrar bastante. Aqui nessa região da Serra de Itaberaba também a gente encontra. Então, onde você tem a montanha, você vai ter ali regiões onde vai formar uma espécie de bacia, e essas bacias vão sendo formando esses rios, né? Que na verdade são as áreas mais baixas onde esses lençol freático desembocam. Então é muito típico. Então, se olhar para uma imagem como essa, a gente percebe que é Mata Atlântica, se a gente falar do Brasil, e não dá para colocar isso como floresta amazônica. Por quê? Floresta amazônica você não tem um relevo alto, né? Você vê essas imagens como essa, ó, você percebe muitas plantas aqui sobre as árvores que caem, então você tem uma várias epífitas, que são essas plantas que vivem sobre a outra, e várias quedas d'água e rochas. Então você começa a perceber que nós temos um ambiente muito rico em termos de água, pela chuva que vem do mar ou da própria floresta, né? E você vai ter essas imagens assim, ó. Você vai entrar numa área e de repente você se depara com uma cachoeira. Então você vai ter os desafios, né, de alguns peixes, por exemplo, para tentar viver em ambientes assim. Muitas vezes você não consegue, mas você vai ver anfíbios em volta aqui vivendo nas poças que se formam de uma maneira mais calma ao redor. Então você vai ter assim uma transição muito grande, né, em relação a esse tipo de ambiente. Né? Se tem lugares assim, ó, você vai ver, olhando do litoral, que vocês estão na praia, você vê esses costões rochosos, assim. Por quê? Porque são processos geológicos de milhões de anos que levaram à formação dessas placas aqui na formação continental. Então, você tem aqui a costa, e quando você vai para o outro lado, você está na região mais alta. Quando você desce, você está no litoral. Então, essa região aqui entre costa e litoral é o que formou a Mata Atlântica. E aí, se você pensar que quando forma nuvem, as nuvens são baixas, ela bate aqui e chove aqui. Se ela bate aqui nessas montanhas e chove aqui, você vai ter uma área que você vai ter muita neblina. É só você pensar quando você está vindo lá da praia e você está subindo a serra, muitas vezes tem hora que seus pais estão passando ou vocês estão passando, você praticamente quase não vê nada à sua frente, porque tampou tudo a neblina. E de repente, do nada, quando você sai aqui, termina a subida, você vê um ambiente bem claro, um céu bem aberto, só que quando você subiu, estava um céu bem fechado. Por quê? Porque você tem áreas de formações de nevoeiros, de nuvens muito baixas, que vão muitas vezes tampar essas regiões. Quando a nuvem vai mais alta, ela sobe para o litoral. Então, por isso que nós temos aqui, litoral não, sobe para essa região mais alta. O que nós vamos ter aqui? Uma região que chove bastante,
uma região que a gente tem bastante cachoeiras, porque isso aqui já é a própria queda das cachoeiras, e uma declividade muito grande, né? Então, você vai ter aqui, ó, plantas com folhas muito grandes, porque essas folhas são grandes, porque são folhas que estão aqui adaptadas a um clima tropical, não precisa ser um clima, folhas pequenas para perder tanta água. Então, você tem uma riqueza muito grande aqui em termos disso, né? Você vai ter essas plantas aqui que vocês estão vendo, né, muito colorida. Você tem esse tipo de orquídea, né, que é muito característico, porque são plantas que vivem sobre os troncos das árvores, porque as árvores elas têm uma densidade muito grande, então ela também tem uma alta uniformidade. Então ela tem uma baixa dominância e muitas vezes os dosséis das plantas estão encostados um do outro. Então as copas estão muito encostadas. Então às vezes abre um buraquinho do nada para cair um pouco de sol no fundo da floresta. Então você percebe quando vocês entram nessas florestas que ela é escura. Por quê? Porque o sol ele está sendo barrado pelas folhagens. E essas plantas se adaptaram a viver em ambientes, elas usando as árvores como suporte, para quê? Para que nesse suporte elas consigam, de uma forma ou de outra, pegar um pouco mais de chuva, de sol, quer dizer, ela tem a umidade aqui, ó. Você pode ver que esse formato de folha permite que exista um represamento dessa água nessas regiões. Então, são plantas adaptadas a viver escoradas, né, ou presas aos troncos de outras árvores. Então, o que você tem nas matas atlânticas? Você tem ali um grande número de plantas que vão viver sobre a outra, que são as bromélias, orquídeas, principalmente. Você tem muitos cipós, que a gente chama de lianas. Então, isso é muito típico de Mata Atlântica, né? Esse tipo de vegetação que vive sobre a outra. Então, você tem essas plantas, por exemplo, que são adaptadas ao tipo de polinizador. Você vê um inseto aqui muitas vezes, a abelha, ela acha que isso aqui é uma outra abelha, ela tenta copular com a planta. E muitas vezes isso faz com que ela leve um pólen, porque isso aqui, na verdade, ele tá cheio de pólen. E quando ela for para uma outra planta, ela vai polinizar. Então, existe uma adaptação entre a flora e a fauna, principalmente por necessidade de polinização, onde as plantas que foram se adaptando a uma condição de polinização, né, no caso aqui por um inseto, que seria a abelha, se adaptou a uma condição ou evoluiu em conjunto, permitindo que essas plantas muitas vezes são endêmicas dessas regiões, que apenas esse tipo de polinização aconteça. Por isso que às vezes, quando a gente fala em relação à preservação de determinadas espécies, a gente pensa que só está relacionado a um tipo de espécie. Na verdade, se você tira o polinizador dessa planta, ela morre. Ou deixa de ser alta, se distribuir em determinadas regiões. Por quê? Você tira a abelha, não tem polinização, essas plantas, quando morrer, não vai ter reposição. Então, você tem, por exemplo, isso aqui são os manacás da serra, típico da região de Mata Atlântica. Você tem aqui, ó, várias espécies, ó, primatas, aves, tamanduás, mico-leão, mico-leão, esses gatos aqui que são gatos tipo maracajá, né? Que são gatos também típicos de cerrado. Então você tem uma riqueza muito grande, ó. A gente percebe também esses aqui na verdade são animais mais marinhos, né? Mas você percebe também araras, mico-leão dourado, tamanduá, ó, o gato maracajá, ó. Parece uma oncinha, né? As onças pintadas, você também é típico de Mata Atlântica. Você tem aqui, ó, muitos anfíbios, mico-leão dourado, ó. Mico-leão dourado é típico dessa região, ó. Muitos beija-flores, ó. Esse aqui eu não lembro o nome dele, mas, ó, isso aqui você tem anfíbios, bastante desses anfíbios coloridos. Então, esses animais são típicos dessas regiões. Répteis bastante também. Esses répteis, eles vivem em cima das rochas em períodos que eles querem pegar água, né? Calor. Então, são ambientes bem ricos comparado aos demais, tá? Então, gente, é importante sempre vocês lembrarem o seguinte: quando a gente fala em termos de biomas brasileiros, a gente falou só de dois agora. Nós falamos de dois biomas que estão dentro daquele bioma mundial, que é a floresta tropical pluvial, ou umbrófila densa, que também é a mesma coisa. A floresta amazônica, Mata Atlântica,
elas podem até ser parecidas em relação ao tipo de floresta, que é uma floresta bem verde, com bastante biodiversidade, tem uma densidade florestal muito grande, um índice pluviométrico muito grande, uma radiação muito grande. Mas existem diferenças, né? As diferenças que a gente pode tirar da Mata Atlântica por uma floresta, principalmente é o relevo. Uma floresta amazônica, você tem um relevo plano, então você não vai ter montanhas, você não vai ter cachoeiras. Você vai ter muitos rios. Lembra que tem mais de 1.100 afluentes, onde os rios Madeira, Tapajós e Negro são os maiores. Você tem ali uma quantidade de plantas muito grande e um solo muito arenoso, que isso é típico de floresta amazônica. A biodiversidade lá é muito rica, só que o ambiente muito úmido, muito quente, existe uma ciclagem de nutriente muito rápida, ou seja, a média de 22 a 28 graus Celsius de temperatura, ela é um pouco mais baixa quando a gente trata de Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela tem o quê? Um solo mais escuro, devido à matéria orgânica presente, um relevo de montanhas, por isso que a gente fala que tem a serra, e ao mesmo tempo esse relevo de montanha faz com que muitas espécies, para poder pegar luz solar, seja adaptada a viver sobre ela. Então você tem uma grande quantidade de epífitas, que são plantas que vivem sobre a outra, entre elas as orquídeas e as bromélias, que faz com que, tipicamente em floresta Mata Atlântica, você tenha um número muito grande dessas plantas vivendo sobre outra. Não que não haja em floresta amazônica, mas a quantidade é menor. Muitas cachoeiras você vai ter em Mata Atlântica e não vai ter em floresta amazônica, já explicado anteriormente porque Mata Atlântica tem montanhas e floresta amazônica não. Mata Atlântica não tem as florestas de igapó e nem de terra firme, nem de várzea, que são os 3 tipos de floresta que você vai encontrar na floresta amazônica. Por quê? Mata de igapó são as matas que estão dentro do rio. Os rios amazônicos são rios planos, não são rios que vão ter bastante quedas como o da Mata Atlântica. Então, automaticamente, você vai ter plantas vivendo lá nessas matas de igapó na floresta amazônica, que são vitórias régias. Você vai ter ali plantas que vão viver no fundo desses lugares, vivendo dos nutrientes que estão dispersos no rio. Lembrando que o Rio Negro é um rio que traz bastante matéria orgânica, por isso que ele é chamado de Rio Negro. Floresta de várzea, né, são aquelas florestas que vão sofrer inundações em alguns períodos do ano na região amazônica. Então, tem a hora que a água sobe, tem a hora que a água desce. Então, as florestas que ficam ali próximas a esses rios de várzea, elas vão sofrer essa variação de altura do rio. E terra firme, que são essas florestas, essa parte que não vai ter contato com o rio. Isso você não encontra na Mata Atlântica, porque você não vai encontrar na Mata Atlântica. Primeiro que Mata Atlântica tem muitas cachoeiras, as quedas são muito rápidas, né? Os rios são muito, vamos dizer assim, agressivos, né? Eles estão indo uma velocidade, de repente ele sofre uma queda, vão indo para velocidade, sofre outra queda, muitas rochas. Então você tem ali um volume d'água menor, se você comparar com a mata da floresta amazônica, mas existe uma velocidade, uma energia muito grande desses rios. Né? Então você já tem diferença aí do tipo de mata, igapó, várzea e terra firme na Amazonas, que não existe na Mata Atlântica. Existe uma grande quantidade de plantas sobre a outra que nós temos na Mata Atlântica e não temos na floresta amazônica. Existe muitos rios e afluentes que são encontrados no rio Amazonas. Já foi dito anteriormente que os rios, em sua maioria, nascem, né, em regiões distintas, né? Por exemplo, o Tapajós nasce lá no Mato Grosso, no próprio estado do Amazonas e também da região ali do Pará, e cai no Rio Amazonas. Nós temos o Rio Negro, né, que vai sair ali da região, o Rio Madeira. Você vai ter esses rios saindo na região dos Andes ali peruano. Então você vai ter vários afluentes. E no final você vai ter um rio gigante, que alguns historiadores chamavam até de Mar Doce, né? Chamavam até de Mar Dulce, devido ao tamanho desse rio. E hoje nós temos a Mata Atlântica como um clima tropical marítimo, que sofre as influências do Oceano Atlântico, que tem uma umidade grande e tem uma terra rica em matéria orgânica, que pega toda a costa leste
e uma parte do Nordeste, Sudeste, e uma parte do Nordeste, até uma parte da região Sul, até o Rio Grande do Sul, se estendendo até algumas regiões ali da região do Paraguai, pegando até uma parte ali próxima a Goiás, Mato Grosso ali. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é para vocês verem o quanto o nosso país ele é rico em biodiversidade. E as diferenças desses dois tipos de mata, Mata Atlântica e Floresta Amazônica, apesar de ser muito semelhante em alguns aspectos, são bem diferentes em outros, tá? Então, gente, para não se estender muito, senão essa aula vai ficar muito grande, eu vou fazer depois a segunda parte. Então, nós trabalhamos essa aula, que é a aula falando da Mata Atlântica e Floresta Amazônica. Falei as diferenças agora entre uma e outra. Lembrando, de novo, que tantos os 6 biomas que nós temos no Brasil está inserido nesses 7 biomas mundiais. Lembrando que Mata Atlântica e Floresta Amazônica são florestas tropicais pluviais. Lembrando que Cerrado, Pampa e Caatinga são savanas. Lembrando que Campos, que o Pampa é um tipo de pradaria. Então, quando a gente começa a trabalhar essas questões, a gente fica mais fácil de entender, tá bom? Na próxima aula a gente começa a partir do Cerrado e aí a gente dá continuidade, tá bom? Se cuidem, né? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima e até mais.